Vamos iniciar então a coletiva de imprensa com o treinador Gilmar Dalpozo. Nossas perguntas. Vamos lá então, Gilmar, avaliando esse empate, como você viu o time, o jogo, enfim, esse empate que considera bom aqui. Um jogo muito equilibrado. Nós controlamos o jogo, o primeiro tempo a gente controlou, o adversário não criou nenhuma situação, foi só de escanteio que teve uma bola que deu na trave, de bola parada, mas a gente teve o controle do jogo, erramos alguns passes na construção. O que faltou no primeiro tempo? Faltou a ambição no último terço. A gente chegou muito no último terço e não tinha definição da jogada, porque a escalação hoje era um time mais técnico, a ideia era jogar mais por dentro, mas no mínimo umas 3 situações que dava para a gente finalizar de média e longa distância, alguns lances até na entrada da área que podia finalizar, estava enquadrado o corpo, então faltou ambição naquele último terço. E as tomadas de decisões, hora fazer um passe, hora dar um drible também, mas a gente teve o primeiro tempo controlado. O segundo tempo a gente voltou com a mesma proposta, né? Nós tiramos o Pablo porque estava com cartão amarelo, colocando o Dudu com a mesma ideia. E a gente também, o segundo tempo estava bem controlado, e numa saída de bola, um erro de passe nosso, o adversário aproveitou. Pênalti muito duvidoso também, na minha concepção eu vi ali, o João pegou só na bola, mas a gente persistiu, eu fui fazendo as mudanças com a ideia de buscar o resultado e os atletas acreditaram, tiveram atitude e a gente conseguiu esse empate que para esse momento é muito importante. A gente sempre quer a vitória, mas eu falo em desempenho, o nosso desempenho foi muito bom. O desempenho contra o Vila Nova também foi bom, o resultado foi horrível. E o desempenho contra o Ceará também ele foi razoável, bom, tá? Então a gente está dando centímetros, passos bem curtinhos, não vamos se enganar, a gente não se engana. Daqui a pouco, se a gente tivesse 1 ou 2 vitórias e depois da minha chegada, talvez a nossa equipe ela não está pronta para isso. Nós temos que acreditar que nós temos 2 semanas de trabalho, tem a volta de jogadores importante e eu confio muito nessas 2 semanas de trabalho e eu passei para os atletas para a gente se preparar bem contra o próximo jogo que é contra o Criciúma. Boa noite, Dalpozo. Eu queria falar mais sobre os gols, né? Você comentou agora rapidamente sobre o pênalti, se você conversou com o árbitro ali rapidamente no campo, e também o gol do Alisson. Foi uma jogada que você já trabalha e passa uma instrução para o João Paulo? Não, do árbitro eu estou com 2 cartões amarelos. E eu falei para ele, eu estou com um cartão amarelo, apita o jogo, não vou te encher o saco, não dá para falar nada. Então eu também tenho que ter esse controle. Ano passado, quando eu cheguei na Chapecoense, nós fizemos 11 jogos e eu estava com 2 cartões amarelos e eu consegui conduzir até o final. Ele irrita por algumas tomadas de decisão, na verdade ele é desagradou, e principalmente o lance do pênalti. Mas procurei concentrar e achar a solução na equipe, aquilo que a equipe ela precisa, né, nesse momento, imaginando que se eu tomar o terceiro, a equipe está muito refém do comandante. Então me controlei para fazer os próximos jogos. Não, da jogada foi mais da intuição mesmo, a intuição. A gente tinha até trabalhado o primeiro tempo para fazer o tiro de meta mais pelo lado de campo, quando nós não tínhamos um centroavante alto. E ali foi na intuição mesmo do João, acabou que dando certo. O Alisson teve mérito na jogada porque ele estava pressionado, o lateral direito do ABC pressionou, ele esperou o tempo certo, não se afogou. Foi uma tomada de decisão muito boa, um jogador que está muito melhor que o ano passado. É um jogador que está tendo esse diferencial na parte técnica, dando esse equilíbrio. Então vai nos ajudar, como outros jogadores também que eu fiquei com a impressão que entraram bem, nos ajudando. Enfim, agora eu vou ter tempo para fazer as minhas avaliações, fazer uma boa preparação, com alegria e com confiança. Falei para eles que é confiança, confiar no nosso trabalho que vai dar certo. Tem que ter confiança e você está dando confiança, por exemplo, um jogador que estava descartado totalmente, hoje entrou bem, a meu ver, o Neto. Sim, é um jogador que tem qualidade. Eu nunca vou desistir de um jogador que tem qualidade. A questão se é de outras situações, eu não posso avaliar porque eu não estava aqui antes. Se é de comportamento, enfim, vem algumas informações, mas eu, jogador que tem qualidade, eu vou tirar o máximo do jogador, porque é difícil, o nível que nós estamos, é um jogador que
teve base no Atlético. Pena que teve uma que eu até orientei ele, porque ele tem muita coragem de 1 contra 1, passe firme, finalização. E teve uma que ele optou por fazer o passe para o Maxwell do outro lado e caiu na perna boa. E agora ele disse que o professor tinha que ter finalizado. Ele é um dos que mais tem finalização, melhor e aproveitamento de média e longa distância. Não tenho dúvida que esse jogador vai nos ajudar, porque tem qualidade. Talvez é um jogador que precisava de uma orientação, um posicionamento, função, e é o desafio que nós temos agora. Raposo, durante a semana, quando você já estava aqui em Natal, né, teve protestos lá na Arena Condá, com Fages e tudo mais. Você conhece muito Chapecoense, muito torcedor também de Chapecoense. Trabalhou de alguma forma especial essa pressão externa, né, que tem em busca e também querendo o resultado já a curto prazo? O que nós temos que entender, o momento da Chapecoense não é como eu também, como técnico, já passei, então eu tenho a maturidade suficiente para nesse momento buscar o ponto de equilíbrio. Então é dessa forma, eu disse que tudo que vem de fora, nós temos que entender o torcedor, a imprensa, que nós não vivemos um grande momento. Não adianta também achar que a gente vai esperar elogios se a gente não está bem. Então o importante é não ter dúvida daquilo que nós pensamos, da nossa capacidade, porque protestos, coisas externas que acontecem, eles não podem influenciar no meu trabalho e no trabalho deles. Eles têm que acreditar, se eles vieram para a Chapecoense, são jogadores que têm qualidade, e se eles também colocaram a Chapecoense, e eu também agora nesse processo, nós temos que tirar a Chapecoense. Não tem uma forma mágica de achar que vai vir 10 jogadores aqui e vai resolver. Primeiro porque a gente já está no mercado e está muito difícil de achar jogadores de qualidade. Então nós temos que resgatar alguns deles que estão aí, como a gente fez o ano passado, como foi da primeira vez, na minha primeira passagem, que eu lembro que o Rafael Lima estava para ser dispensado, numa lista de dispensa, o Rafael Lima. E olha a história dele. Então eu não vou deixar de acreditar, não vou desistir nunca do atleta. Eu só não negocio escala de valores. Isso eu não negocio. Se o atleta não tiver comportamento, se não tiver envolvido, porque essa camisa para vestir, ela é uma camisa pesada e ela tem um sentimento diferente de todos os outros clubes, por tudo o que aconteceu. Então o atleta tem que ter essa responsabilidade. Então é em cima disso que eu vou trabalhar, não tenha dúvida disso. E depois, dentro de campo, no dia a dia, eles que vão se escalando. Eu quero uma competitividade. Tem atletas voltando de lesão, nós temos 2 semanas boas para trabalhar. E aí a gente vai também no mercado em busca de jogador de qualidade, mas eu quero trazer 10, se tiver que trazer 4 com qualidade, tem que chegar, vestir a camisa e jogar, saber selecionar e saber quem está disposto a avaliar bem essas 2 semanas também qualidade, e eles vão ter essa oportunidade para mostrar para o técnico isso. A partir da minha chegada já começa um processo novo, porque são avaliações minhas e eu também tenho essa responsabilidade de fazer essas avaliações profundas, se esses atletas eles têm essa capacidade para vestir essa camisa. Porque na tua história técnica você sempre criou um time, né? Uma identidade, não mudando muito, mudanças mas tem que ter esse cerne, como se diz ali, do time, tem esse período agora por isso. Sim, Tadeu, eu até, quando a gente tomou o gol, eu pensei logo em trocar, mas se a gente quer um time cascudo, a gente tem que deixar na adversidade ele provar na carne que tomou um gol e buscar uma reação, porque daí senão, toda vez que toma um gol, às vezes demora para trocar, não é que demora, deixa ele sentir dentro de campo. Eles têm que ter um poder de indignação e um poder de reação, porque se eu tiro daí 2, 3, fica fácil, eles querem até sair naquele momento. Não, tem a personalidade, vai buscar. Os jogos eles têm variáveis, e nós no segundo tempo a gente colocou ali no finalzinho, depois do gol, nós colocamos o adversário na lona, mas daí nós tínhamos que fazer o primeiro gol e produzir. Então, para ficar um time cascudo, tem que repetir a equipe, repetir padrão, e é isso que nós vamos fazer. Então, Pozo, a gente vai ter 15 dias, né, até o próximo jogo. Você já teve 2 partidas por aqui. O que tu pensa que tem que ser emergencial agora ser trabalhado para evoluir já para a próxima partida contra o Criciúma? Qual que é a principal questão que tu pensa em trabalhar já nos primeiros dias da próxima semana? O que eu tenho que fazer de forma simples? Definir 2 padrões de equipe, 2 conceitos de jogo. Uma é essa,
em que a gente jogou o segundo tempo contra o Vila, fazendo uma trinca no meio, com o 10, que é o Alisson, com 2 atacantes mais com presença de área, uma linha de 4 atrás. E o primeiro tempo, que eu já venho desenvolvendo há algum tempo, e ano passado também eu fiz uma saída de 3 com o Pablo, espetando bem os laterais, pisando na linha e povoando o meio campo. Não é? Só que nessa formação nós temos que ter laterais agudos. O Mancha faz isso, o Cristiano faz isso também. O Ronen é mais de contenção e o Felipe também de contenção, e aí tem um menino que está na transição que pode fazer isso. Então eu vou trabalhar muito em cima dessas duas variações. Tem muita convicção, porque agora também eu sei a característica dos jogadores, se eles podem fazer ou não. Então a primeira eu já vim com convicção, que foi o primeiro tempo que nós fizemos contra o Vila Nova com saída de 3. A outra eles me mostraram, que é interessante jogar com uma trinca por dentro e com o número 10, colocando 4 jogadores no meio campo. Porém nós temos que ter 2 atacantes que tenham presença de área e laterais que passam. Então eu já identifiquei isso, repeti, ter convicção, repetir, convicção, repetir. E é assim que vai, avançar centímetro a centímetro. Achar que nós vamos sair dessa situação de forma excepcional, a gente não vai. Eu vou estar iludindo o torcedor e aí vai vir a frustração. Nós vamos avançar, valorizar esse empate, claro que a gente queria a vitória, é bom falar isso. Mas dá um ânimo, já era para nós ter empatado com o Vila Nova, nós tomamos talvez no último lance do jogo, muito em função da expulsão, e o jogo bom que a gente fez lá contra o Ceará. Junta tudo isso, a partir de agora melhorar, esse é o grande desafio, nós temos que melhorar principalmente na organização ofensiva e no último terço, para potencializar essa equipe para fazer gol. Já melhoramos defensivamente, sofremos pouco contra o Vila, hoje ficou um jogo seguro e demos um passo importante, agora melhorar no último terço.